Olá, boa tarde. Boa tarde. Jornal da Cultura, primeira edição desta quinta-feira, começa agora. A economia continua a crescer no segundo trimestre. É a segunda alta seguida após 8 resultados negativos. Na hora de procurar estádio, jovens devem passar pente fino nas postagens em redes sociais. O número cada vez maior de empresas checa o que os candidatos dizem na internet. Tesoura do governo nos gastos públicos vai atingir o salário mínimo, que pode ficar menor em 2018. Alerta em Portugal: 2 meses depois da tragédia que deixou mais de 60 mortos, o país volta a sofrer com os incêndios florestais que atingem principalmente a região central. Grêmio sai na frente por vaga na final da Copa do Brasil, enquanto Botafogo e Flamengo empatam sem gols no Engenhão. Ciclismo na mística Rota Transiberiana na Rússia? Sim, e com o brasileiro Marcelo Soares, o Mexerica, entre os 3 primeiros colocados, percorrendo quase 10 mil quilômetros de distância. Na hora de procurar um estágio, além de caprichar no currículo, é preciso fazer um pente fino nas suas postagens nas redes sociais. Muitas empresas checam os interesses e os posts que os candidatos fazem pela rede. Comentários cheios de preconceito ou ofensa são imperdoáveis, mesmo em perfis pessoais. João Vitor chegou a essa dinâmica de grupo com a ajuda da internet. Normalmente, quem tem uma vaga pontual divulga lá e às vezes é mais fácil até. Um levantamento com mais de 2.000 estudantes mostra que a internet é cada vez mais responsável por selecionar estagiários em todas as áreas. Uma dica muito grande que as empresas valorizam é a pessoa que está conectada e que conhece, que busca informação sobre a empresa. Outro dado da pesquisa é que pela primeira vez o LinkedIn passou o Facebook e é a ferramenta favorita de busca de vagas para 1 em cada 3 futuros estagiários. Para as empresas, as informações disponíveis nessas ferramentas também são muito valiosas, principalmente para selecionar profissionais com pouca experiência. Ela consegue enxergar um lado do aspecto técnico do profissional e o aspecto comportamental. Ter opinião e posicionar-se publicamente na internet é importante, mas pense bem antes de curtir, comentar ou compartilhar. A dica que eu dou é assim: antes de comentar, postar ou dar like em alguma coisa, pensar antes, se o meu chefe, o meu futuro chefe, o que ele vai pensar? Existe uma frase que é falada no mundo corporativo que diz que as empresas contratam pelos aspectos técnicos e demitem pelos aspectos comportamentais. Alguns posicionamentos para determinadas empresas não são interessantes e podem realmente queimar o seu filme numa vaga que pode aparecer. Agora, uma dica cultural. O Memorial da Inclusão apresenta uma exposição para deficientes visuais e quem deseja ter essa experiência. A repórter Adriana Cimino traz as informações para a gente. Oi, Adriana. Boa tarde. Oi, Ana, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Essa mostra, ela traz obras réplicas e originais do acervo do museu aqui do Ipiranga, que está fechado para reforma desde 2013. Mas a mostra tem um diferencial. A interação do visitante com todas as obras, ela é diferente por causa do aspecto sensorial, né, Márcio? Ele é historiador aqui do Memorial da Inclusão, Márcio Bustamante. Qual que é a proposta da mostra, Márcio? Boa tarde. Olá, boa tarde a todos. A proposta são basicamente 2. Primeiro, ter um acervo que seja acessível para todas as pessoas. E, em segundo, dar uma abertura para que o acervo de museu ele possa ser apropriado de outras formas que não só pelo visual. Então, não é uma exposição voltada só para pessoas com deficiência, é voltada para todas as pessoas. Raramente você pode ir no museu e tocar o acervo, tocar as obras desse jeito, né? Então, é uma outra forma de se apropriar desse acervo, dessa memória. Tem também a descrição em braille, a audiodescrição, né? Sim, são vários elementos de acessibilidade, né? Como você disse, o braille, a audiodescrição, as referências táteis, enfim. Tá ótimo, muito obrigada pelas suas informações. Então, como o Márcio disse, está todo mundo convidado para vir visitar essa exposição. A entrada aqui é gratuita. O Memorial da Inclusão fica dentro do complexo do Memorial da América Latina na Barra Funda. O endereço vai aparecer aqui embaixo para vocês. E os horários de abertura de segunda a sexta, das 10 da manhã às 5 da tarde, aos sábados, da 1 da tarde até às 5 da tarde. Mais uma vez fica aí o convite, tudo de graça aqui, viu, Ana?
Perfeito, Adriana. Obrigada pelas suas informações. E você pode participar aqui do Jornal da Cultura Primeira Edição. Mande suas perguntas, sugestões e críticas pelo Twitter com a hashtag JCPrimeira. E você também pode nos acompanhar ao vivo ou rever as reportagens na internet. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/jornalismo TV Cultura e também no Facebook. Nossa conta é Jornalismo TV Cultura. A gente espera a sua participação. Além do aumento do limite no rombo fiscal neste e no próximo ano e do corte de despesas, o governo vai passar a tesoura também no salário mínimo. O governo não pretende dar nada além do cálculo previsto em lei, o que fará o salário mínimo, em vez de aumentar, diminuir R$ 10 em 2018. O valor previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem caiu de R$ 979 para R$ 969. Que é do nosso bolso que a gente trabalhou? Por que não tira do salário deles, que é bem grande, né? Por sinal, tem muito auxílio, né? Por que não faz isso? A tesoura do governo atingiu ainda o funcionalismo, que vai ficar sem reajuste e pagar mais para a Previdência. Também haverá corte de cargos públicos e aumento da taxação da folha de pagamento de setores da economia e de alguns investimentos. Economistas destacam que o esforço é grande, mas o equilíbrio das contas públicas continuará esbarrando em uma questão básica, a arrecadação. Já era sabido, em grande medida, que o governo não ia conseguir fazer isso no curto prazo, atingir a meta de déficit que eles tinham apontado, porque o problema no Brasil nesses próximos anos não vai ser tanto do lado da despesa, mas sim do lado da receita. A receita cai de forma muito violenta. A economia brasileira cresceu no segundo trimestre deste ano, mas em um ritmo mais lento. Ainda assim, foi a segunda alta seguida após 8 resultados negativos. Entre abril e junho, o crescimento foi de 0,25% na comparação com o primeiro trimestre. E em junho, o avanço foi de 0,5%. A produção industrial estável e o crescimento das vendas no comércio e no volume de serviços prestados no país em junho influenciaram positivamente o comportamento da economia. Os dados são do IBCBR, divulgado nesta manhã pelo Banco Central, uma espécie de prévia do PIB. O Ministério Público Federal denunciou o ex-ministro Gedel Vieira Lima por obstrução de justiça. Gedel é acusado de pressionar o doleiro Lúcio Funaro para ele não fazer delação no inquérito sobre fraudes na Caixa Econômica Federal, que envolve o ex-ministro. Os procuradores alegam que Gedel fez 17 ligações para Raquel Pita, mulher do doleiro Lúcio Funaro, entre maio e julho deste ano, o que configuraria o uso do poder político para tentar intimidar o casal. Gedel cumpre prisão domiciliar em Salvador. 2 meses depois do incêndio florestal que deixou 64 pessoas mortas, Portugal volta a sofrer com o fogo na região central do país. Dessa vez, pelo menos 74 pessoas ficaram feridas. Mais de 3.500 bombeiros trabalham no combate aos incêndios que acontecem principalmente na região central, mas atingem todo o país. No sábado, Portugal chegou à marca histórica de 268 incêndios em um dia. Os principais focos são em Macau e Vila del Rei. De acordo com o governo português, o fogo começa durante a noite em locais estratégicos e cirúrgicos, o que alimenta a suspeita de que sejam criminosos. O assunto agora é a Transiberiana, é isso, Cadu Cortez? É verdade, Ana Paula, que é um lugar que acho no mínimo curioso, né, de conhecer. Marcelo Florentino, que é o nosso ciclista, completou a prova de ultramaratona de mountain bike na Transiberiana e fez história. Após pedalar quase 10 mil quilômetros, vamos dar uma olhada como é que foi essa aventura do nosso brasileiro. A competição é considerada a mais longa do mundo, dividida em 14 etapas. O desafio começou em Moscou, no dia 18 de julho, e percorreu o caminho da mítica rota ferroviária Transiberiana até a chegada a Vladivostok, na última quinta-feira. Somente 10 atletas convidados e 3 sobreviveram até o final, com destaque para a segunda participação do brasileiro Marcelo Florentino Soares, mais conhecido como Mexerica, justamente por se alimentar da fruta no meio das corridas, e que conquistou a heróica terceira colocação, após pedalar 9.211 quilômetros, cruzando todo o Oriente em Chaborovsk, os 3 mosqueteiros, o alemão Pierre Bischoff, o russo Alexei Shebelin e Mexerica usaram o resto das suas energias físicas e mentais para alcançar o objetivo final. Passaram por Vladivostok, onde fica a lendária rota ferroviária. E já no Brasil, Marcelo falou com exclusividade com o Jornal da Cultura Primeira Edição sobre a pedreira que foi completar esse desafio, passando em trechos da Cidade Proibida. Essa prova é equivalente a 3 Tour de France juntas. Então, são mais de 9.000
270 quilômetros. Essa é a prova mais cascadura do planeta. E todos aqui no Brasil estão felizes, o ciclismo brasileiro e as pessoas do Brasil estão muito orgulhosos desse resultado que obtive lá na Rússia. Muito bem, tá aí o nosso mexerica. Só para a gente ter uma ideia, foram 8 zonas de fusos horários e 5 zonas... Opa, Gugu, pode passar aqui o nosso... Aqui, 8 zonas climáticas entre Moscou e Vladivostok. Fronteiras tranquilas. Nós para ter uma ideia, China e Coreia do Norte são regiões que estão quase nada em conflito, né? Parabéns aí ao nosso mexerica. Nossa, e como é que equivale a 8 Tours de France? 8 Tours de France, meu Deus. Exatamente. Tá certo. Bem, ficou para a semana que vem a votação da PEC da reforma política. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, justificou a decisão com base no número de parlamentares que estavam no plenário ontem. Maia entendeu que não haveria quórum suficiente. A aprovação precisa do voto de 308 dos 513 deputados. E veja a seguir, depois do intervalo, STF dá vitória para indígenas e adia pela terceira vez decisão sobre demarcação de terras para os quilombolas. Chuva em São Paulo e outros estados encerra quase 3 meses de ar seco e poluição. Especialistas dizem que é hora de aprender dicas simples de livrar a casa da poeira, que provoca alergias e doenças respiratórias. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta para falar de saúde. Quem tem alergias e doenças respiratórias sabe que a poeira é a grande inimiga. Limpar a casa de forma correta, trocando a vassoura pelo aspirador, por exemplo, ajuda a enfrentar o problema. Em Brasília, lideranças e manifestantes indígenas comemoraram a decisão com dança em frente ao STF. Todos os 7 ministros da sessão negaram ao Mato Grosso. Bem, você viu aí a reportagem sobre o STF, que a gente vai passar daqui a pouquinho para vocês. Agora vocês veem a reportagem sobre saúde, sobre as alergias e doenças respiratórias que nos afetam tanto e afetam tanto a limpeza da casa também. Vamos ver. É comum ouvir esse barulho aqui na casa da arquiteta Maria Aparecida. Toda a família é alérgica e os cuidados são redobrados. Eu escolho materiais que podem ser limpos com pano úmido. Apesar da chuva desses últimos dias, São Paulo registrou o mês de julho mais seco desde 2008. De acordo com a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, 2 em cada 3 brasileiros têm algum tipo de alergia. Antes que os dias secos voltem a incomodar, especialistas sugerem formas eficientes de limpar a casa. Uma boa dica para limpar móveis, persianas e até aqueles casacos que ficam muito tempo guardados no armário é usar um pano com uma mistura bem simples de fazer. Água com vinagre branco. É barato e funciona. Você está matando um monte de bichinho que está lá. Então, uma boa limpada com o vinagre, você vai tirando o cheiro de mofo, que é fungo, e outros cheirinhos que podem ter no casaco. Para chão e parede, o conselho é passar um pano com uma mistura de água, sabão em pó e água sanitária. Manter a casa arejada. A ventilação ela é fundamental para tirar a poeira. Não é bom guardar os bichinhos de pelúcia, aquele monte de almofada, quer dizer, tudo que vai grudar essa sujeira. E é bom passar um aspirador em cima deles para tirar o excesso de poeira antes de guardar. O tempo seco, né? Ainda bem que a chuva agora chegou aqui em São Paulo, pelo menos. Hora de balançar as redes, hein? Vamos ver os gols da rodada desta quarta-feira hoje, vamos ver. Supercopa da Espanha. O Real Madrid está impossível. Uma máquina de fazer gols, mesmo sem Cristiano Ronaldo, venceu de novo o Barcelona em casa por 2-0. Um golaço de Asensio, acertando uma pancada fora de área. E depois Benzema, no placar agregado 5-1 e a 10ª taça da Supercopa. Pela Liga dos Campeões da Europa, o Napoli perdeu um caminhão de gols, mas mesmo assim conseguiu vencer o Nice em casa por 2-0. Gols de Mertens e Jorginho. O Sevilha derrotou o Istambul Basaksehir por 2-1 com gols de Escudeiro e Ben Yedder e abriu vantagem sobre o vice-campeão turco, que descontou com o holandês Elia. Olympiacos e Rijeka da Croácia. Eber tirou a marcação e soltou a bomba, 1-0. Odidi Ofo empatou, mas no final Romão aproveitou o bate-rebate e virou para os gregos 2-1.
Copa do Brasil. No Newton Santos, Botafogo e Flamengo fizeram um jogo truncado, tenso, nervoso, com expulsões, bola na trave e nada de gol. Semana que vem no Maracanã, ambos decidem quem vai para a final com o Grêmio ou o Cruzeiro, que fizeram outro jogo da semifinal da competição. O tricolor gaúcho saiu na frente no primeiro jogo. Barrios, no rebote, fez o único gol da partida, 1-0 placar final. Agora sim, nós falamos da vitória dos povos indígenas no STF. O Supremo Tribunal Federal negou o pedido de indenização feito pelo Estado do Mato Grosso por conta da demarcação de terras. Em Brasília, lideranças e manifestantes indígenas comemoraram a decisão com dança em frente ao STF. Todos os 7 ministros da sessão negaram ao Mato Grosso o pedido de indenização pela demarcação de terras para a criação de reservas, como o Parque Nacional do Xingu. O governo do estado alegou que as terras foram incluídas como áreas indígenas de forma irregular. O STF entendeu que o processo foi correto e mandou o Mato Grosso pagar R$100 mil pelos custos do processo. Mas a demarcação de terras ainda é assunto pendente no Supremo. A votação sobre os territórios quilombolas foi adiada pela 3ª vez. A ministra Carmen Lúcia deve marcar uma nova data para o julgamento. O que está em questão é o método como um território é reconhecido como um antigo quilombo. Estamos no bairro do Carmo, região rural de São Roque, a 60 quilômetros da capital paulista. Exatamente aqui, no século XVIII, viviam escravos, que serviam os carmelitas, uma ordem católica vinda de Portugal. Foram nessas terras que a avó do Gentil nasceu. Durvalina do Carmo era escrava. Ela relatou várias vezes a fome e essa tronca, que ela foi para o tronco porque parece que tinha esquecido de passar uma calça. A senzala onde ela foi torturada ainda existe. Voltar ao local é reviver a história da família. Não foi o sofrimento da minha avó, mas sim de muitos outros que também trabalharam e que eram empregados aqui. O lugar está abandonado. Poderia ser diferente se a memória dos quilombolas do Carmo fosse respeitada. Ao longo dos séculos, os descendentes perderam terras que foram demarcadas ilegalmente por grileiros e depois pela especulação imobiliária. Hoje, familiares têm menos de 1% da área. Recuperar a terra é um dos objetivos dos descendentes. Cansados de esperar a titulação pelo poder público, eles decidiram ocupá-las. Aqui já é reconhecido pela Fundação Cultural Palmares que é um quilombo, né? Só faltava por parte do INCRA fazer a delimitação da área, né? E respectivamente dar o título das terras. 46 famílias vivem na área. O futuro delas e de outros quilombolas depende do resultado da discussão no Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade do decreto que estabelece procedimentos de demarcação de territórios quilombolas. A ação direta de inconstitucionalidade foi proposta pelo Partido da Frente Liberal, hoje Democratas. O julgamento iniciado em 2012 contou com um voto favorável à ADI do relator ministro César Peluso e foi suspenso após o pedido de vistas da ministra Rosa Weber, que votou contra. A questão foi retomada em 2015. Desta vez, o julgamento foi adiado pelo pedido de vistas do ministro Dias Toffoli, também contrário à ação. A decisão pode significar a perda das terras, da memória e da identidade. Tudo o que o Gentil quer deixar. Pobres como somos, mas temos que lutar para os nossos ancestrais. O que eles não fizeram, não conseguiram fazer, nós vamos fazer por eles. Enquanto as terras não voltam aos donos, esse grupo de universitários do Instituto Federal de São Paulo faz um trabalho de resgate de memória e da cidadania com as famílias do quilombola do Carmo. Firmar uma identidade, né, essa busca de raízes, de entendimento de um país tão bonito, né, e tão multiétnico, que a história, por vezes, escamoteou parte dessa cultura, né? Para a gente entender melhor o que está sendo analisado pelo STF e as implicações da decisão desta quarta-feira para as comunidades indígenas e quilombolas no Brasil, recebemos aqui no estúdio Flávio Leão, ele é professor de Direitos Humanos da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Uma ótima tarde para o senhor. Boa tarde a todos, aos telespectadores. Obrigado aí pela oportunidade. Professor, o que diz a Constituição de 88 sobre o direito à terra de índios e também quilombolas? Perfeito. De uma forma bem clara, a Constituição estabelece que terras tradicionais, portanto, aquelas ocupadas historicamente, o que é comprovado por laudos antropológicos, etc.,
tanto pelos remanescentes das nações quilombolas quanto das nações indígenas, têm direito a, não é a propriedade, é a posse permanente dessas terras. Então, por exemplo, as terras indígenas pertencem à União. E significa que a União deve garantir, por meio de demarcações, de titulações e reconhecimentos, a posse permanente desses povos sobre essas terras. Por quê? Porque é nessas terras que esses grupos humanos conseguem desenvolver a sua cultura, a sua economia para a subsistência, inclusive também para a produção. Não é verdade que eles não produzam. Ainda mais, a sua reprodução e, portanto, a sua identidade perante um Estado. Temos um Estado plurinacional, com várias nações. Professor, ontem lideranças quilombolas e também indígenas comemoraram muito, até com dança na frente do STF, a gente mostrou a reportagem. A decisão de ontem do STF, do Supremo, de negar a indenização ao Estado do Mato Grosso e também cobrar deles as custas do processo, significa um indicativo que nas próximas decisões do STF será também uma vitória para as lideranças quilombolas e indígenas? Eu não vou chamar aqui, como popularmente se diz, uma jurisprudência já pacificada. Estabelecida. Mas é um precedente muito importante. O que o Estado do Mato Grosso fez foi, eu quero uma indenização por ter sido desapropriado em terras que são terras tradicionais. E estas terras tradicionais são, assim, comprovadas e demonstradas por laudos de antropólogos. Então, o Estado do Mato Grosso queria uma indenização por algo que não lhe pertence do ponto de vista histórico e antropológico. E daí porque e aí é uma decorrência natural de perda de um processo, pagar a sucumbência. Isso, na verdade, é um procedimento comum e padrão nos processos mais litigiosos. Então, é um indicativo muito importante, foi uma vitória e que também repercute na questão quilombola. Professor, o ponto mais polêmico não foi debatido ontem, não foi analisado ainda pelos ministros, que é o critério do marco temporal. Vamos explicar primeiramente o que é o marco temporal e o que isso representa para os quilombolas e também para os indígenas. Perfeito. A Constituição atual do Brasil é de 5 de outubro de 1988. Ela tem um artigo, lá no seu final, artigo 68, do ato das disposições constitucionais transitórias. Este artigo 68, que diz respeito especificamente aos quilombolas, diz o seguinte, olha, terão direitos às terras aqueles grupos humanos quilombolas que estiverem ocupando essas terras na data em que esta Constituição for promulgada, 5 de outubro de 88. Isso também está sendo trazido para a questão indígena. Ora, qual é a grande polêmica aqui? É como se antes de 88... eles não tivessem a posse da terra. Ou melhor ainda pior, que os grupos quilombolas e indígenas já tivessem assegurados, reconhecidos por instituições do país e pela própria nação, essas terras de forma pacífica. E nós sabemos que a história, desde a chegada dos portugueses até hoje, e da escravidão, foi uma história de expoliação dessas terras. Perfeito. E eles não tinham qualquer visibilidade. Eles passam a ter alguma visibilidade a partir daí. Professor, a gente agradece muito, nosso tempo é curtinho, a gente poderia conversar mais, mas a gente tem que encerrar, mas o senhor foi bastante esclarecedor por essa questão. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Conversamos com Flávio Leão, professor de Direitos Humanos da Universidade Mackenzie. Muito obrigado. Agora a gente fala no noticiário internacional. Ontem foi dia de protestos contra as manifestações racistas nos Estados Unidos. Em Charlottesville, milhares de pessoas marcharam do campus da Universidade de Virgínia com velas nas mãos e cantando. Uma outra marcha também ocorreu na cidade da Filadélfia, na Pensilvânia. No final de semana, confrontos entre os dois grupos deixaram ao menos uma pessoa morta. Os supremacistas brancos protestavam contra a retirada de uma estátua de um general confederado. Muito bem, apenas uma última notícia, acabou de sair a lista dos melhores, aqueles indicados ao prêmio de melhor do mundo da FIFA. A boa notícia é que o técnico Tite está entre os indicados e os dois brasileiros, Neymar já era esperado, Marcelo também, lateral esquerdo do Real Madrid, além, obviamente, de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, este sim, atual campeão da Champions League, também campeão espanhol, muito provavelmente deve estar e é o grande favorito a ser
indicado o melhor do mundo, mais uma vez. É isso aí. É sempre um ou outro, o Cristiano Ronaldo ou o Messi. Agora com o Neymar no PSG, pode ser que ele belisque aí no próximo ano, vamos ver. Tá ótimo. Bem, 12:00, 27, o Jornal da Cultura, primeira edição, está terminando. Agora você acompanha o programa Panorama, que hoje fala sobre ética e combate à corrupção. Uma ótima tarde. A gente se vê amanhã. Tchau. Tchau.